Você já percebeu como alguns acontecimentos parecem carregados de coincidências impossíveis? Como se o destino deixasse pistas, espalhadas no tempo, esperando o momento certo para serem notadas. O 11 de setembro é um desses eventos. Anos antes da tragédia, livros, séries e até imagens pareciam prever o que estava por vir. Mas seriam sinais reais ou apenas a nossa mente tentando dar sentido ao caos? Hoje vamos analisar o que há de verdadeiro nas coincidências, nas premonições e nos símbolos que cercam o dia que mudou o mundo. Prepare-se para mergulhar entre o fato e o mito, o lógico e o inexplicável, e descobrir por que o mistério continua tão vivo até hoje. Na manhã de 11 de setembro de 2001, o mundo acordou sem imaginar que, em poucas horas, tudo mudaria. O céu de Nova York estava limpo. O ritmo das ruas era o de um dia comum. Até que às 8h46, o primeiro avião atingiu a torre norte do World Trade Center. 11 minutos depois, outro impacto, e a história se partiu em duas. Câmeras amadoras, jornalistas e cidadãos registraram o impossível. As torres, símbolos de poder e estabilidade, se transformando em cinzas diante de milhões de olhos. Mas o que poucos perceberam naquele momento era o que viria depois. Uma avalanche de coincidências, profecias antigas e teorias simbólicas que pareciam conectar o presente a algo muito maior. De acordo com pesquisadores de comportamento coletivo, todo grande trauma histórico gera um eco, uma busca por sentido, por uma explicação que vá além do acaso. E foi exatamente isso que aconteceu. Livros escritos anos antes começaram a ser revisitados, músicas ganharam novos significados, e cenas esquecidas de filmes passaram a ser interpretadas como avisos. A internet, ainda engatinhando, se tornava o novo terreno fértil para o mito moderno. As pessoas queriam entender. Precisavam acreditar que algo tão devastador não poderia ser apenas o resultado de decisões humanas. E é aqui que nasce a semente do mistério. O mesmo evento que mostrou a fragilidade da humanidade também acendeu o fascínio por padrões ocultos. Números, símbolos, nomes, datas, tudo passou a ser visto como parte de um código invisível. Mas será que esses sinais realmente existiam? Ou era apenas o nosso cérebro tentando costurar o caos em uma narrativa? Antes de decidir, observe comigo o que veio a seguir. E se você quiser entender o porquê de tantas pessoas acreditarem nessas conexões, já deixa o like agora, porque nas próximas cenas, as coincidências vão parecer impossíveis de ignorar. Com o passar dos anos, começaram a surgir relatos que pareciam desafiar qualquer explicação racional. Livros, séries e até quadrinhos publicados antes de 2001 apresentavam imagens e descrições que, para muitos, soavam como premonições. Um dos exemplos mais citados vem de uma série de TV lançada em março de 2001, The Lone Gunman. No episódio piloto, um avião é sequestrado por terroristas e direcionado para as Torres Gêmeas. O detalhe? Isso foi exibido 6 meses antes do ataque real. Coincidência? Profecia? Ou apenas o acaso trabalhando em silêncio? Outro caso curioso é o do romance The Man Who Predicted 9/11, inspirado em obras anteriores que descreviam cenários assustadoramente parecidos com os eventos reais. Autores e roteiristas, sem querer, pareciam ter capturado o medo coletivo que rondava o fim do século XX. Um medo que, de alguma forma, se materializou. Historiadores explicam que isso não é raro. A arte muitas vezes antecipa o inconsciente da sociedade. O que parecia profecia, na verdade, pode ter sido apenas o reflexo de um mundo que já pressentia o colapso. Mas a história não parou aí. Cartazes de filmes lançados antes do atentado mostravam imagens de prédios em chamas. Capas de álbuns traziam números e símbolos ligados às torres. E até brinquedos infantis pareciam esconder padrões que, vistos depois, pareciam sinistros. Na época, ninguém via nada além de ficção. Hoje, porém, cada detalhe é revisitado com um olhar desconfiado. E é aqui que surge a grande questão. Será que essas coincidências existiam de verdade? Ou fomos nós que aprendemos a vê-las depois da tragédia? O cérebro humano é mestre em conectar pontos que, no fundo, nunca estiveram ligados. Quando o impossível acontece, nossa mente recusa o acaso. Ela precisa encontrar sentido, mesmo que esse sentido seja inventado. De acordo com psicólogos, esse fenômeno tem nome: apofenia, a tendência de enxergar padrões e conexões em eventos aleatórios. É o mesmo mecanismo que nos faz ver rostos em nuvens ou significados em coincidências banais. Talvez o verdadeiro mistério do 11 de setembro não esteja nas profecias em si,
mas em como nossa mente precisa criá-las para lidar com o caos. E antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. Você acredita que essas previsões foram apenas coincidências? Ou existe algo mais por trás? Deixa sua opinião e compartilha o vídeo, porque a seguir, vamos entrar no território onde a lógica e o simbolismo se misturam de forma ainda mais inquietante. Entre todas as coincidências e teorias, talvez nenhuma tenha gerado tanto fascínio quanto os números. O 11 se tornou um símbolo quase místico. O ataque aconteceu no dia 11 de setembro. O primeiro avião atingiu a torre às 8h46. 8 plus 4 plus 6, 18. E 1 plus 8, 9. A segunda colisão ocorreu 17 minutos depois. 1 plus 7 por 8. Juntos, 9 e 8 formam o 98, o mesmo número de andares das torres. Para muitos, coincidência demais para ser acaso. Para outros, apenas a mente humana em busca de padrões. Esse fenômeno, o desejo quase instintivo de encontrar sentido em tudo, é tão antigo quanto o próprio homem. Civilizações antigas viam números como mensagens divinas. Já na era moderna, cientistas chamam isso de pareidolia cognitiva, quando o cérebro conecta eventos aleatórios para criar uma sensação de controle. No caso do 11 de setembro, essa necessidade de sentido se amplificou. Em meio ao medo, as pessoas começaram a ver o número 11 em tudo. Nas torres lado a lado, na data, nos nomes, até nos assentos dos voos. E quanto mais olhavam, mais provas encontravam. De acordo com estudos da Universidade de Princeton, durante crises globais, a mente humana tende a buscar significado simbólico como forma de aliviar a impotência. É como se criar um padrão, mesmo que ilusório, fosse uma tentativa de reequilibrar o caos. Por isso, os números do 11 de setembro foram reinterpretados não apenas como estatísticas, mas como códigos. Muitos afirmam que o número 11 representa portais, dualidade, ou o encontro entre o físico e o espiritual. Outras teorias associam os dígitos a antigas crenças cabalísticas, mas há uma explicação mais simples, e talvez mais assustadora. O cérebro humano não suporta o acaso. Ele precisa acreditar que tudo tem um propósito. E quando algo desaba tão repentinamente quanto as Torres Gêmeas, a busca por sentido se torna uma questão de sobrevivência emocional. Agora, pare por um momento e pense. Quantas vezes você já viu coincidências que pareceram mensagens ocultas? Será que o acaso é mesmo tão aleatório quanto pensamos? Se esse tipo de reflexão te fascina, se inscreve aqui no canal, porque nos próximos capítulos vamos mergulhar ainda mais fundo no poder do mito e entender por que o ser humano transforma tragédias em histórias que ecoam por gerações. Depois do choque e das coincidências, algo ainda mais profundo começou a se formar: o mito. Todo grande acontecimento que desafia a compreensão humana acaba gerando suas próprias narrativas simbólicas. Foi assim com guerras, desastres e, inevitavelmente, com o 11 de setembro. A mente humana, diante do absurdo, cria histórias que sirvam como explicação, mesmo que sejam versões distorcidas da verdade. De acordo com psicólogos, essa é uma resposta emocional natural ao trauma, uma forma de domesticar o medo. Quando a realidade parece incontrolável, o mito surge como um escudo invisível. Logo após o atentado, surgiram teorias que misturavam profecias bíblicas, mensagens ocultas em músicas e interpretações astrológicas. Para muitos, o evento era um sinal, o cumprimento de algo previsto, o despertar de uma nova era ou até uma punição divina. Para outros, era a prova de um complô oculto que operava acima dos governos. E, em meio a esse mar de interpretações, o que era fato começou a se diluir em meio ao mito. A verdade se tornava um mosaico fragmentado, onde cada pessoa via o que queria ver. O fascínio por teorias simbólicas nasce da tentativa de preencher lacunas. Quando os fatos são complexos demais, a emoção toma o lugar da lógica. É o mesmo mecanismo que cria lendas urbanas e conspirações históricas. Narrativas que, mesmo improváveis, parecem emocionalmente verdadeiras. Segundo o antropólogo Claude Lévi-Strauss, o mito não existe para explicar o mundo racionalmente, mas para torná-lo suportável. E talvez seja por isso que o 11 de setembro se tornou mais do que um evento histórico. Virou um espelho psicológico, um ponto onde o racional e o espiritual se encontram, criando interpretações que dizem mais sobre quem as conta do que sobre o que realmente aconteceu. Agora, eu quero que você reflita comigo. Quando olhamos para esses símbolos, estamos buscando respostas.
ou apenas tentando fugir do desconforto de não tê-las? Pense nisso. E se até aqui essa análise te fez enxergar o tema de uma forma diferente, deixa o like e comenta o que o mito representa para você. Porque a seguir, vamos entrar em uma nova fase, o momento em que o mito deixou o papel e ganhou vida nas telas e nas redes. Com o avanço da internet, o 11 de setembro deixou de ser apenas um acontecimento histórico para se tornar um dos maiores fenômenos de informação e desinformação da era digital. O que antes era discutido em jornais e documentários passou a ser reescrito em tempo real por milhões de pessoas. Nasceu ali a era das conspirações virais. Vídeos editados, recortes fora de contexto e teorias complexas começaram a se espalhar, moldando percepções e criando versões alternativas do mesmo evento. A tragédia se transformou em uma colcha de interpretações, onde cada pixel podia esconder uma prova e cada sombra podia ser um sinal. De acordo com estudiosos da comunicação digital, o 11 de setembro foi o ponto de virada que inaugurou a era da verdade fragmentada. Nunca antes as pessoas tiveram tanto acesso a informações e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade em distinguir o real do fabricado. A lógica das redes prioriza o que choca, o que gera engajamento, não o que esclarece. E é nesse terreno fértil que as teorias florescem. Quanto mais improvável, mais compartilhável. Quanto mais conspiratória, mais viral. Mas há algo mais profundo em jogo. Por trás da curiosidade por segredos e manipulações, existe uma necessidade humana de controle. Quando os fatos são inaceitáveis, o cérebro cria histórias paralelas para restaurar um senso de ordem. Não é à toa que as teorias conspiratórias oferecem narrativas simples para realidades complexas. Elas dão rosto ao inimigo invisível. Elas dão estrutura ao caos. E se antes o mito era transmitido oralmente, hoje ele é digital, amplificado por algoritmos e replicado em milhares de telas. O mito se modernizou. Ele fala nossa língua, usa nossos memes e se adapta às nossas crenças. A verdade, por sua vez, se tornou relativa, moldada pela emoção e pelo algoritmo. Por isso, a pergunta que fica é: até que ponto o que acreditamos é fruto da lógica? E até que ponto é o reflexo do que queremos acreditar? Se esse tipo de reflexão te provoca, compartilha esse vídeo. Porque no próximo capítulo, vamos descobrir por que, mesmo com todas as explicações, o mistério ainda persiste. Mesmo com décadas de investigações, documentários e milhares de páginas desclassificadas, o 11 de setembro ainda é um evento que resiste à total compreensão. Parte disso se deve ao peso emocional que ele carrega e à forma como se tornou um espelho da própria humanidade. Cada geração interpreta o acontecimento de um jeito. Para uns é a prova do caos. Para outros, um lembrete de como o medo pode ser manipulado. O que era um ato de violência também se tornou um campo fértil para debates filosóficos, espirituais e políticos. E talvez o verdadeiro mistério do 11 de setembro não esteja nas torres que caíram, mas no abismo simbólico que elas deixaram. Filósofos contemporâneos afirmam que eventos como esse funcionam como rupturas de realidade. Eles quebram a narrativa linear do mundo e obrigam a sociedade a se reinventar. Depois do 11 de setembro, nada mais foi igual. Nem a política, nem a arte, nem a forma como consumimos informação. As fronteiras entre segurança e vigilância se tornaram nebulosas. A internet, ainda em ascensão, se transformou em um campo de batalha por narrativas. E a verdade virou uma moeda valiosa, mas fragmentada. Por isso, estudar as coincidências, os símbolos e as teorias não é apenas mergulhar em mistérios. É também entender o funcionamento da mente humana. O que escolhemos acreditar revela mais sobre quem somos do que sobre o que aconteceu. É por isso que ainda hoje, o 11 de setembro continua a inspirar filmes, teorias e discussões. Ele não é apenas uma ferida histórica, é uma metáfora viva sobre como o medo, o poder e o mistério moldam nossa percepção da realidade. E talvez essa seja a lição mais importante de todas. Quando o impossível acontece diante dos nossos olhos, o verdadeiro desafio não é encontrar respostas, mas aprender a lidar com as perguntas que nunca terão fim. Se essa jornada te fez enxergar o 11 de setembro por um novo ângulo, compartilha este vídeo. Assim, mais pessoas poderão entender que, entre o mito e o fato, existe um espaço onde a verdade e a imaginação se misturam, e é justamente ali que a história se torna eterna. Com o passar dos anos, o 11 de setembro deixou de ser apenas um trauma coletivo, tornou-se um símbolo.
Uma narrativa que ultrapassou fronteiras e foi reinterpretada por diferentes culturas, religiões e ideologias. Cada sociedade transformou aquele dia em um espelho de suas próprias crenças. Para alguns, ele representa o colapso da confiança no sistema. Para outros, um despertar espiritual sobre a fragilidade da civilização moderna. Mas, acima de tudo, o 11 de setembro continua sendo uma prova de como a humanidade tenta reconstruir sentido a partir da dor. De acordo com estudiosos da história contemporânea, o poder do 11 de setembro está justamente na sua dualidade. Ele é, ao mesmo tempo, um evento concreto e um mito moderno. Uma história que carrega o peso do real, mas que também se sustenta nas interpretações simbólicas. Assim como tragédias bíblicas, ele passou a ser usado para justificar guerras, inspirar filmes, moldar políticas e alimentar o imaginário coletivo. A tragédia, de alguma forma, virou linguagem. E essa linguagem fala diretamente com nossos medos mais profundos. O medo da vulnerabilidade, da perda e do desconhecido. Essa é a verdadeira força dos grandes eventos históricos. Eles não terminam quando os destroços são removidos. Eles continuam vivos, em cada teoria, em cada lembrança e em cada novo debate que tenta decifrá-los. A geração que viveu o 11 de setembro ainda carrega suas marcas, enquanto as gerações seguintes o herdam através das histórias, sejam elas factuais ou míticas. E como toda história poderosa, ele nos ensina mais sobre nós mesmos do que sobre o evento em si. Porque, no fim das contas, o 11 de setembro é um lembrete de que a linha entre o real e o simbólico é frágil, que o ser humano precisa de explicações, mesmo quando o universo insiste em permanecer em silêncio. E talvez esse seja o motivo pelo qual, mesmo depois de mais de 2 décadas, ainda voltamos a esse dia com o mesmo olhar intrigado, não apenas para entender o que aconteceu, mas para tentar entender quem somos diante do inexplicável. Se essa reflexão te fez enxergar o 11 de setembro de uma forma diferente, deixa seu comentário e conta. O que você acha que ainda não foi totalmente explicado?